Oi, gente! Olha eu aqui de novo para a gente continuar estudando direitos e deveres individuais e coletivos. Quero, antes da gente voltar da onde a gente parou, rever uma questão que eu equivocadamente marquei errado porque não percebi a pegadinha. Quero que você volte para a questão número 11 dos direitos e deveres individuais e coletivos, que está aqui na sua tela. Eu deixei até do jeito que estava. A explicação foi certa na hora de fazer a questão. Eu me emocionei, né? Olha só. A proibição da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo está em consonância com o princípio da igualdade. A união estável entre as pessoas do mesmo sexo está em consonância com a jurisprudência do STF. Jurisprudência essa que eu até coloquei para vocês. O problema é a pegadinha aqui, ó, a proibição. Aí, a proibição da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo não está. Porque o que está em consonância é a possibilidade da união estável, como a gente demonstrou na jurisprudência relacionada ao tema. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês. Onde o STF reconhece a união estável. Não é essa. Também não é essa. Tá aqui. Jurisprudência relacionada ao tema. No mérito, prevaleceu o voto proferido pelo ministro Aires Brito, relator que dava interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Então, a questão está errada da questão 11, certo? Considerando a jurisprudência do STF. Olha, uma coisinha de nada, você pode errar a questão, né? Quando eu fui ver o gabarito, estava errado e eu disse, mas como? Por causa da proibição. A proibição não está em consonância. O que está em consonância é a possibilidade da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo. Olha só, mas vamos voltar ao nosso curso. Nós estamos aí no inciso 38 do artigo 5º. Já vimos muita coisa, né? Inciso 38 do artigo 5º. Estamos estudando sobre penas, né? Praticamente, ó, é reconhecida a instituição do júri com a organização que ele der a lei assegurados. Não, a gente está na instituição do júri. É reconhecida a instituição do júri com a organização que ele der a lei, assegurados, que são regras e princípios aplicáveis ao direito penal e ao processo penal. Aquele quadrinho que eu fiz para você, bonitinho, que depois a gente vai voltar para ele. Com a organização que ele der a lei, assegurados. Maluco, que lei? A lei do Código de Processo Penal. Porque o Tribunal do Júri está lá regulado. Só que a Constituição diz para assegurar alguns princípios. Que princípios? A plenitude da defesa, que inclusive a doutrina diz plenitude da defesa é maior do que a ampla defesa. E vamos combinar que é mesmo. No Tribunal do Júri é nítida a plenitude dessa defesa. Inclusive você pode apresentar, o advogado pode apresentar novas provas no dia do julgamento do Tribunal do Júri, desde que ele as indique 3 dias úteis anteriores ao julgamento. Então, realmente tem uma plenitude de defesa. O sigilo das votações, que vamos combinar, até outro dia não era nada sigiloso, considerando que dizia o número, era 5 contra 2, né? Ou então foi condenado por unanimidade. Qual era o sigilo, meu Deus? Inclusive a pessoa que estava correndo risco de morte, né? Então hoje não se diz mais. Realmente hoje há a guarda desse princípio. Hoje a pessoa é condenada ou ela é absolvida. Pelo amor de Deus, não é absorvida. Outro dia eu estava assistindo Os Mal e a Lei, que aqui no Ceará tem, né? Os Mal e a Lei. Pensa num programa legal.
Aí o advogado entrou, o meu cliente foi absorvido. Eu digo, ai, minha Nossa Senhora, ele foi abduzido. Então, olha, ou ele é absolvido ou ele é condenado. E hoje não diz mais o número. A soberania dos veredictos, para dizer que o veredicto, ele é soberano, mas ele não é imutável, considerando que cabe apelação, inclusive. Mas naquele julgamento o que vale é o que o conselho de sentença disser. Malu, o magistrado não pode mudar isso não? Não, o magistrado está lá para manter a ordem, para fazer a dosimetria da pena, o cálculo da pena, para elaborar os quesitos que os jurados vão responder. Mas quem decide é o conselho de sentença. A competência para os crimes dolosos contra a vida. Malu, se for culposo, aí não vai para júri. Tá, e se for tentado ou consumado? Basta ser doloso contra a vida. É essa a determinação. Pode ser tentado, consumado. Às vezes a vítima está depondo no tribunal do júri. Porque por vontade alheia do agente, ela não morreu, mas a vontade do agente era matá-la. E só os crimes contra a vida, pelo amor de Deus. Olha que os crimes contra a vida eu aprendi desde a época da faculdade, que não faz muito tempo. ISA, homicídio, infanticídio, que não é o envenenamento com consumo da Fanta, tá? Infanticídio é quando a mãe mata o filho no estado puerperal. Dizem que foi uma pergunta que foi feita em sala de aula, pelo amor de Deus, né? Suicídio, mas o suicida não vai para júri, lógico, né? Porque você não pode ser processado e julgado por um crime cometido contra você mesmo. Quem é que vai para a júri, então? Quem instiga, quem auxilia, quem induz ao suicídio. E o aborto. Esses são os crimes contra a vida. Malu, e latrocínio? Latrocínio não vai para a júri. Por quê? Porque não é crime contra a vida. É crime contra o patrimônio. A pessoa matou para poder roubar. Conseguiu o objeto que ele queria. Aliás, o que ele queria era o objeto e não a morte da pessoa. Matou para conseguir o objetivo. Estupro seguido de morte também não vai para a júri. Por quê? Porque a vontade do agente era estuprar. Matou para conseguir estuprar. E aí é crime contra a dignidade sexual. Não vai para a júri. Inclusive eu tenho essa jurisprudênciazinha aqui, ó. Súmula 603, que está na sua tela. A competência para processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. Tá? Mas aí vamos para os exercícios, que é isso que nos interessa. Olha só. Uma lei complementar, questão 64. Uma lei complementar não pode subtrair da instituição do júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Malu, quando você faz questão, você sabe diferenciar quando é que é jurisprudência, quando é... Gente, isso aqui não precisava nem você saber jurisprudência, nem para saber... Olha só, uma lei complementar não pode subtrair da instituição do júri a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não precisa saber doutrina, jurisprudência, me diga uma coisa. Norma constitucional só se muda por quê? Por emenda. Então, realmente, uma lei complementar, que é uma norma infraconstitucional, não pode mudar norma constitucional. Então, só quem poderia, e se fosse possível, seria emenda constitucional, considerando que isso aqui é um direito e garantia individual, né? Então, ó, errado, certo o item, porque não realmente pode subtrair da instituição do júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Se fosse possível, e aí entrar o questionamento se é cláusula pétrea, se não é cláusula pétrea, por causa do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, né, que diz, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, aí seria um questionamento, mas, se fosse possível, só por emenda constitucional, tá? Vem para a próxima questão, questão 65, olha só o que ele diz. Autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual,
que praticar crime doloso contra a vida deverá ser julgado pelo tribunal do júri. Certíssimo. Como assim, Malu? Olha só, gente, já é uma questão de 2014. Olha só. Quando a prerrogativa de foro, como de deputados e senadores, está lá no artigo 53, parágrafo 1º, é estabelecido pela própria Constituição Federal, aí a prerrogativa de foro, porque diz lá, deputados e senadores, a partir da diplomação, serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal. Aí eles vão ser processados e julgados no STF, a prerrogativa de foro deles, para os crimes comuns, tá? Se ele cometeu um homicídio doloso, por exemplo, ele não vai para o tribunal do júri, apesar do tribunal do júri estar também previsto na Constituição Federal. Por quê? Porque no caso de prerrogativa de foro estabelecida na Constituição Federal, prevalece o que está na Constituição Federal. Tranquilo. Mas a questão não diz isso. A questão diz a autoridade detentora de foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente na Constituição estadual. Por exemplo, a Constituição de um Estado prevê prerrogativa de foro para um procurador do Estado. Aí ele vai ter a prerrogativa de foro só a nível de Estado, de Constituição estadual. Só a nível da legislação estadual. Se ele cometer um homicídio doloso, ele vai ser processado e julgado no tribunal do júri. Porque aí o tribunal do júri vai prevalecer sobre a prerrogativa de foro estabelecida exclusivamente na Constituição estadual. Malu, isso tem jurisprudência? Claro que tem, né? Uma coisa assim só pode ter jurisprudência. Olha a súmula 721. A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual. Olha que lindo, né? Então tá, vamos para a próxima questão agora, questão 65. 66 agora, não? 65. Não, já passa para o próximo, mas eu quero chamar a atenção para essa jurisprudência aqui. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, aquilo que eu falei para vocês. Ele é absoluto porque cabe apelação, submetendo-se ao controle do juízo a de quem, tal como disciplina o artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal. É aquela coisa. O veredito é soberano, mas não é imutável. É soberano, mas não é absoluto, porque é relativo, considerando que cabe apelação. Então, eu quero chamar a atenção para essa jurisprudência aí também, que já foi objeto de prova. E aí, eu passo aqui para o princípio, inciso 39, também aplicável ao direito penal e ao processo penal. Não há crime sem lei anterior que eu defina, nem pena sem prévia cominação legal, que a gente tem dois princípios que a gente até já explicou. O princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Tudo forma o conjunto da legalidade. Quando ele diz, não há crime sem lei que eu defina. Não pode existir crime se não existir uma lei. Não pode existir pena se não existir uma lei. Inclusive, gente, um exemplo fantástico disso aqui é o inciso 41. Olha só o que é que ele diz. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Nunca foi promulgada essa lei. Se não foi promulgada a lei, então existe a possibilidade de punir uma pessoa por qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais? Não, porque não existe essa lei. Malu, e tá aí pra quê? Só para cair na sua prova. Não tem mais nada, nenhuma função existe para esse dispositivo, a não ser essa. Para explicar, inclusive, o inciso 39. Olha que eu achei uma função legal. Tá. Mas o princípio da anterioridade é que ela tem que ser anterior ao fato, para ela poder punir. Tá? A lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu, a gente já viu isso. É a retroatividade, princípio da retroatividade da lei penal quando é para beneficiar o réu. Cuidado com isso. Inclusive, quando ela retroage para beneficiar o réu, não respeita nem a coisa julgada.
Até mesmo quem está cumprindo pena com trânsito em julgado, se a lei posterior ela beneficiá-lo, vai beneficiar até mesmo essa pessoa que já está cumprindo pena. Tá. Os incisos 42, 43, 44, 40, aliás, 42, 43, 44, não cai não, despenca. E eu fiz aqui, ó, pra vocês, esse quadrinho, acrescentei aí, ó, pra você já ajeitar no seu quadro. Coloquei os princípios e regras aplicáveis ao direito e ao processo, coloquei os dispositivos, crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia, que é o que a gente vai estudar agora, que é o inciso 42, 43 e 44, e os princípios e regras aplicáveis às penas, que coloquei aqui também, que a gente vai estudar, para montar o seu estudo aí sobre o artigo 5º. Então, a gente vai estudar agora o inciso 42, 43 e 44. Olha o que é que ele diz aqui no 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Minha gente, a prática do racismo é crime inafiançável, não cabe fiança e é imprescritível. O que significa isso? Passe o tempo que passar, o Estado vai poder perseguir aquela pessoa porque esse crime não prescreve pelo decurso do tempo. Olha que interessante. Só que não só é esse crime que é inafiançável e imprescritível. Inclusive, eu coloquei aqui para vocês, a Lei 7.716 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E tem, inclusive, uma jurisprudência aqui fantástica. Olha só. Escrever, editar, divulgar e comerciar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica. Aí ele coloca lá a Lei 7.716, tal, constitui crime de racismo sujeito às cláusulas de inafiançabilidade e imprescritibilidade. Morra. Mas não quer dizer que ele considerou como raça. Tá? E aí o STF entende que nesse caso é crime de racismo. Aplicação do princípio da prescritibilidade geral dos crimes. Se os judeus não são uma raça, segue-se que contra eles não pode haver discriminação capaz de ensejar a exceção constitucional de imprescritibilidade. Essa era a tese defendida por quem alegou a questão no HC 82.424. Aí o STF, ó, inconsistência da premissa. Ele não admitiu essa tese. Ele entendeu que a lei era constitucional e que a comunidade judaica é uma raça. Cuidado com essa jurisprudência, tá? Tá, que mais? Aí eu venho para o inciso 44, ele vai dizer praticamente a mesma coisa. Ó, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis, coloca um ou aqui, tá? Que houve só um erro de digitação. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, mesma coisa. São crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá, Malu? Bizuzinho, só existem 2 crimes imprescritíveis. A prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pronto. Aí você vem pro 43. Olha só. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Ele não falou mais imprescritíveis. A prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Eu até coloquei aqui para vocês, a prática da tortura está definida na lei tal, mas eu preciso conhecer essas leis? Não, é só para você saber que ela existe.
As normas que tratam do crime de tráfico ilícito de drogas constam na Lei 11.343 e sobre o terrorismo ainda não existe definição legal desses crimes. Só que para que você entenda. E coloquei aqui também a definição dos crimes hediondos, consta no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Os crimes definidos como hediondos, né? Resultado. Então, eu posso dizer que o que está no inciso 42, 43, 44, racismo, tortura, tráfico, terrorismo, os crimes definidos como hediondos e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático são crimes inafiançáveis. Pode. Se juntar tudo, aí a pessoa, e afirma, né, a pessoa diz, não era desse tamanho quando eu li, né, porque a pessoa decora pelo tamanho, misericórdia. Todos são inafiançáveis. Agora, se afirmar que todos são imprescritíveis, está errado, porque você acabou de entender que só existem 2 crimes imprescritíveis na Constituição Federal. Prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Ponto. Agora, tem um detalhe. No inciso 43, existem crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia. Mas o que significa isso? Não recebem o perdão judicial. Judicial não, perdão do executivo. Judicial eles podem receber. Podem receber o perdão do executivo. Que perdão do executivo? A indulgência, a clemência, o presidente perdoa através da graça. É um decreto do presidente. E a anistia é a mesma coisa. A diferença é que a anistia se procede por lei. O presidente sanciona uma lei. Tá? E aí, veja que tem... Vocês pegaram aquela gripe H1N1? Nem sabe, né, se pegou ou não. Aí tem um bizuzinho, ó. H1T3. É uma nova gripe que tá pegando o povo. Mas não vai pegar você não, porque essa gripe é só daqui. Para você memorizar o que são insuscetíveis de graça ou anistia. Hediondos, olha o H1. T3, 3 T's. Tráfico, tortura e terrorismo. Pronto, nunca mais você erra na sua vida. Esses são insuscetíveis de graça ou anistia. Agora, se disser, e ele ainda diz, né, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los, se omitirem. Malu, e aqui? Cabe indulto? Aí eu venho para a nossa jurisprudência. Olha só. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie. Malu, então o indulto é o quê? É decreto do presidente também? Tá lá no artigo 84, inciso 12. Tá lá no artigo 84, inciso 12, que compete ao presidente da República conceder indulto. Agora, o indulto é uma espécie de graça, porque o indulto é coletivo, a graça é individual. Então, ó, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o artigo 84, inciso 12 da Lei Maior. Então, se perguntar se o indulto é insuscetível de... Aliás, se os crimes H1T3 é insuscetível de graça, anistia ou indulto, vai estar certo pela própria jurisprudência do STF. Mas eu tenho mais. Eu tenho a lei de anistia, gente. Que isso aqui, para cair na prova, é só um piscar de olho. Olha só. A chamada lei da anistia vincula uma decisão política assumida naquele momento. Um momento de transição conciliada em 1979. A lei que anistiou os crimes de tortura, né? Olha que interessante. O STF entendeu que ela foi criada naquele momento, porque a gente viu que tortura é inafiançável. Então, como é que vem uma lei de anistia para os crimes de tortura ocorridos na época? Então, olha só o que é que ele diz. A Lei 6.683 é uma lei medida, não uma lei regra para o futuro, dotada de abstração e generalidade. Há de ser interpretada a partir da realidade no momento em que foi conquistada.
a Lei 6.683 de 79 precede a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, adotada pela Assembleia Geral em 10/12/84, vigorando desde 87. E a Lei 9.455, que foi a lei que definiu os crimes de tortura, tá? E o preconceito veiculado no ou seja, a lei de anistia é anterior tanto à Convenção das Nações Unidas como à lei de 97. Então ele diz que, nesse caso, pôde. Então a lei de anistia é constitucional, porque ela foi para um momento anterior, tá? E que onde não existia definição dos crimes de tortura. Uma boa saída, né? Uma decisão política. Que define o crime de tortura, tá? E o preceito veiculado pelo artigo 5º da Constituição, que declara insuscetíveis de graça e anistia à prática da tortura, entre outros crimes, não alcança, por impossibilidade lógica, anistias anteriores à sua vigência consumadas. Coloquei aqui, foi a DPF 153, tá? A Constituição não afeta leis e medidas que a tenham precedido. Decisão política do STF, e aí nós temos os crimes. Mas vamos fazer os exercícios. Olha só, nós temos aí o exercício 66, só esse. Então, olha só, os crimes de racismo e terrorismo são inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Veja que ele está falando do racismo, e o racismo é inafiançável e imprescritível, mas não é insuscetível de graça ou anistia. Então já está errado aqui. E o terrorismo, não está no H1T3, o terrorismo ele é inafiançável, mas ele não é imprescritível. Então, no caso do terrorismo, ele só é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, mas ele é prescritível. Então, das duas formas, o item estaria errado. Eu venho aqui para outro princípio, que é das penas. E aqui a gente tem que estudar sobre as penas. E eu coloquei aqui para vocês, ó. Tá? Princípios e regras aplicáveis às penas, que é o que a gente vai estudar agora, tá? No próximo vídeo a gente já entra nesse dispositivo. Malu, tá sendo muito legal que você tá dividindo todo o artigo 5º. Pois é, isso para ajudar você. Então, ó, tá no início, já pegou muita informação? Já, mas continua. Porque, gente, quem passa no concurso é quem acumula informações. Só isso. O problema é, a pessoa chega num determinado nível, aí quer desistir. Não, faça isso não. Você está acumulando informações, não se apresse. Né? Você tem a vida toda. Então, tenha calma que você vai aprendendo, tudo no seu tempo, na sua tranquilidade. Deus está no comando, tá certo? Vamos para o próximo vídeo. A gente continua estudando direitos e deveres individuais e coletivos.